Gente que faz a terra. Gente que faz a terra vem apresentando a cada programa personalidades que contribuem para o desenvolvimento norte-mineiro. O objetivo do programa é resgatar suas lembranças e torná-las fontes da nossa história. Hoje apresentaremos o escritor, historiador e rotariano Wanderlino Arruda. Wanderlino Arruda, nasci em São João do Paraíso, divisa com o estado da Bahia, em 1934. Então, aos 10 anos, meu pai e a minha família, nós mudamos para Salinas, onde vivemos pouco mais de um ano. Em Salinas eu fiz o 3º ano primário. De lá para Mato Verde, onde eu já fiz a 4ª série e terminei lá. Itaiobeiras eu morei de 1949, quando eu conheci a Olímpia, já namorando a partir de 49, e vim para cá em janeiro de 1951. Montes Claros, para dar uma ideia, a cidade que eu encontrei, que era maravilhosa para mim, as luzes bem mais claras do que qualquer outro lugar, a cidade terminava na Santa Casa. Terminava no Alto São João, aqui na Vila Brasília, na linha antes do Roxo Verde, no fim da Rua Bocaiúva. Então era uma cidade realmente pequena. Não havia Todos os Santos, Melo, nada disso. Tudo isso aqui era chácara, era mato, era mangueiras. A cidade, na realidade, vinha só até o Rio Vieira. Em 51, quando eu cheguei em Montes Claros, tinha 2 ruas calçadas de paralelepípedo, que fica ali do Shopping Popular, Praça Doutor Carlos, até a esquina da Doutor Veloso, onde era o conservatório. E daquela loja de eletrodoméstica até a Cristal. Era um T. Tudo o mais é a terra vermelha, poeira total, a cidade toda. Cândido Canela chegava a falar que era muito bom, que a gente não precisava usar toalha. A água barrenta, tomava banho, ficava no sol para secar a poeira e depois passava o espanador. Estava tomado banho. Não sei o ano, 47, por aí, numa campanha política em Mato Verde, foi um advogado de Montes Claros, o Dr. Carlai Teixeira de Carvalho, fazer a campanha política e me conheceu como engraxate. E a gente engraxa sapato conversando. E eu teria dito a ele que o grande desejo meu na vida era estudar. Então, já depois aqui, em 1950, ele me escreveu, se eu realmente tivesse interessado em estudar, que eu escrevesse. E eu já vim matriculado no Colégio Diocesano, que funcionou até 1954. Eu me lembro muito bem, na realidade eu comecei a escrever em 49, já publicava textos numa revista da Marinha no Rio de Janeiro e numa revista Libertas, que era publicada em Belo Horizonte. Pequenos textos, eu fazia charadas e criava problemas de palavras cruzadas. E as revistas publicavam. Então, quando eu cheguei, eu redigia razoavelmente bem. E a professora deu uma redação para me experimentar se era verdade que eu escrevia bem. E me deu 10 de louvor. Foi bom porque já no dia seguinte eu era aluno famoso na escola, que era uma das escolas de maior projeção em Montes Claros. Eu fui para o Instituto fazer o curso de contabilidade e aí de lá é que o professor Zé Márcio de Aguiar me mandou para o Jornal de Montes Claros. Então eu comecei a publicar no jornal em 1954. Fazia reportagens e entrevistas e, afinal, o Foca entra no jornal para fazer tudo, né? Até vender assinatura a gente vendia também. Eu vim trabalhar como engraxate. Quando eu cheguei e o dono do salão soube que eu falava um pouco de inglês, eu já falava inglês razoável, que eu aprendi praticamente sozinho, ele disse, não pode um rapaz que fala inglês engraxar sapato, do ponto de vista dele, e me arranjou um emprego na Imperial, que era a loja mais granfina que eu tinha que trabalhar, de gravata. Então,
Para mim era uma maravilha aquela loja, uma beleza ali na rua Presidente Vargas, mas um sacrifício porque eu só tinha 2 camisas. E enquanto eu trabalhava com uma, a outra estava tendo que ser lavada. Imagina o cuidado que eu tinha para não sujar. E a gravata era sempre a mesma. Depois foi o comércio até 54. Eu no balcão, serviços gerais, fazendo entregas de bicicleta em armazéns. E em 54 eu fui trabalhar no banco hipotecário. Aí muda a vida toda. O bancário era a profissão mais granfina e tanto que as namoradas aparecem logo porque quando a pessoa passa bancário. E trabalhava só metade do dia, então o que me permitiu ir para o jornal em 54. Então, da entrega de feiras nos bairros, tinha bairro, falava assim, que bairro? Santos Reis, a Vila Brasília era um bairro, o outro bairro era lá, Rua Santa Ifigênia, lá em cima, que chamava Casas Populares, lá perto do cemitério, e era uma das vezes a gente fazia mais entregas nesses lugares longe. Então, a partir do jornal, eu fui convidado para fazer o noticiário do Rotary Montes Claros, que era no antigo Hotel São Luís, onde fica hoje a Copasa. Isso, entre a entrega de bicicleta e a fama, eu estou falando fama sem orgulho nenhum, porque o jornal traz conhecimento, mais ou menos 3 meses eu já era conhecido pelos meios econômicos, financeiros, culturais da cidade, 54, trabalhando no jornal. E do Rotary eu fiquei muitos anos frequentando como repórter. Não saia daí, você conhecerá um pouco mais de Vanderlino Arruda. Conheça o rotariano Vanderlino Arruda. Eu fui empossado como rotariano em 1969 na fundação do Rotary Montes Claros Norte, que foi fundado por Natès França. Então, na realidade, eu sou rotariano também já há quase 42 anos praticamente. O Rotary eu fui presidente 2 vezes, fui governador do distrito 94-95. O distrito vai de Belo Horizonte à divisa de Goiás e à divisa da Bahia e vem de Espinosa, a rodovia até Belo Horizonte. São 90, eu deixei com 90 clubes. Quando eu deixei, eu cheguei a fundar 13 novos Rotary Clubes na minha governadoria. Em 99, 2000, eu fui o formador de governadores do Rotary do Brasil e de Portugal. Eu já fui como professor, realmente, que chega o curso efetivo no ano 2000. Então, eu fui instrutor internacional do Rotary no Brasil e nessa parte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu comecei a fazer palestras sobre Rotary desde 92, chegando a 4 grandes reuniões internacionais em Chicago, já entre o ano 2002 e 2004, quando eu fui coordenador internacional da Fundação Rotária. Então, no Rotary tem uma carreira longa, já fundei 22 Rotary Clubs e minha vida tem sido ligada ao Rotary muitas vezes. A gente diz que é a melhor escola, porque é um trabalho social e internacional, em que temos experiência de companheiros que falam cerca de 100 línguas diferentes. E esse trabalho me colocou diretamente ligado à parte social de Montes Claros e de toda a região de Belo Horizonte, e aqui do centro, do norte e digamos assim, do noroeste de Minas. Até o Triângulo Mineiro para cima. E mais tarde, como coordenador da Fundação Rotária, o país todo. Então, teve dia de eu fazer uma palestra em Aracaju num dia, em Cuiabá no outro. Às vezes em Aracaju num dia, no outro dia em Santiago do Chile. Então, foi uma experiência assim, realmente muito grande. Muitas, mas às vezes não são aquelas mais importantes de ocupação de carros. Foi um jantar que me foi oferecido num barco no Rio São Francisco, numa noite muito bem iluminada, entre Juazeiro e Petrolina.
Foram 3 horas no jantar, o barco circulando entre as duas cidades. Isso eu tenho uma lembrança. E outra vez no Pantanal, no outro barco. Também, quando o Rotary comemorou 100 anos de história, eu estava no Teatro da Paz, em Belém do Pará, num camarote especial, assistindo todas aquelas comemorações do sucesso do Rotary. De projetos, o mais importante, que é nosso aqui, é do país, é o Hospital Haroldo Torinho. O Haroldo Torinho tinha 1.200 metros de área construída, com o apoio do Rotary chegou a 12 mil metros quadrados. A construção do Colégio São José, que foi totalmente feita pelo Rotary. A primeira escola profissional, onde fica hoje o Conjunto Círio dos Anjos, a primeira escola de inglês, o Brasil e Estados Unidos, de que eu fui aluno. Então tenho assim, experiências maravilhosas realmente do trabalho rotário. Eu cheguei, a cidade é pequena, Montes Claros tem 50 mil habitantes. Então cada rua, cada bairro eu acompanhei como jornalista, porque talvez seja o fato principal, que o jornalista sabe tudo. Ele fala com as pessoas e sabe das esperanças e dos projetos. Então eu vi, acompanhei o calçamento de cada rua na administração do capitão Enéas Mineiro de Souza, que era um prefeito com pouca escola, mas um tirocínio em comum. É ele que realmente começa o calçamento de Montes Claros. Depois outras grandes administrações, como a de Tony Rebelo, por exemplo. Eu estou falando das mais antigas, vou deixar as recentes, cada um tem seu mérito. Mas aí eu acompanho a fundação de grêmios escolares, do Diretório dos Estudantes de Montes Claros, que eu fui presidente em 55, a fundação dos sindicatos bancários lá pelos idos de 60, fui presidente também em 64, das cooperativas. Eu acompanhei a cooperativa agropecuária, que era a maior empresa de Montes Claros, em 57, fui contador. Então essa participação é geral, de cada coisa. Sou dos fundadores da FAFIL, como da primeira turma de alunos, assim. Trabalhei diretamente na fundação da Faculdade de Medicina. Eu era vereador, fui vereador 8 anos. Aí, em 66, eu era presidente da Câmara. E nessa qualidade de presidente eu pude ajudar muito a fundação da Faculdade de Medicina, a FAMED. E fui da comissão fundadora da Faculdade de Direito, em 1964. Nós éramos 5 estudantes, com o apoio do deputado Euler Lafetá, Francelino Pereira, Cícero Dumont. Até os estatutos nós aqui que entregamos. A sede, que era onde fica hoje o Indio, na rua João Pinheiro. O primeiro diretor, doutor João Luiz de Almeida, nós é que nomeamos, para você ter uma ideia. Então nós entregamos a faculdade já preparada para funcionar, inclusive com o primeiro vestibular. No próximo bloco, Vanderlino Arruda nos falará de lembranças de Montes Claros. Vanderlino nos fala de algumas lembranças marcantes. Confira. A importância dos mestres. Meu primeiro professor chamava Joaquim Rola. Era o nome dele com 2 L's, como tem a casa em Belo Horizonte. E é esse mestre que me obrigou a ler 4 livros nos primeiros 8 meses de escola. Eu fiz, na realidade, o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário com ele. Normalmente tirava 10. Então a gente estudava demais. Então o mestre, o professor Pedro Santana, que era meu professor de inglês, de ciência e de história, então eu aprendi muito com ele, eu ainda sei até hoje, eu sou capaz de fazer uma prova com as aulas que eu tinha com ele em 1953, 52. Então daí a influência do historiador, que eu não me considero, mas acabo fazendo. Ao ponto de fundarmos depois o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, agora já em 2006. Então eu tenho linguística pela Universidade Católica de Minas e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então a importância do mestre
Já, por exemplo, já no curso de letras, de Meire, Baby Figueiredo e tantos outros grandes professores, então eles foram fundamentais na minha vida. Na faculdade de Direito, a mesma coisa. O doutor Adalmoço, o doutor Jorginho, é difícil até de citar nomes, porque aí acaba a gente cometendo pecado. Porque realmente eu tive grandes mestres. Bom, tem os fatos de Montes Claros do antes e do depois. Eu considero um fato importantíssimo na história de Montes Claros a decisão de construir a catedral. Montes Claros tinha 3.000 habitantes, chegou um projeto para uma igreja em Buenos Aires, houve um extravio de correio, chegou aqui em vez de Buenos Aires, e a população resolveu não mandar a planta para lá e fazer a catedral. Então a catedral começa no início do século com uma população de 3.000 habitantes e ela comporta 3.000 pessoas. Quer dizer, foi uma igreja feita para todos os habitantes da cidade. Esse é o maior desafio. E ainda assisti o final da construção em 1950, 51. A chegada da ferrovia era o seguinte: havia necessidade do governo Getúlio Vargas construir uma estrada de ferro ligando o sul ao nordeste, no esforço de guerra, na Segunda Guerra Mundial. E vieram para cá os engenheiros e contratados homens, então havia 15.000 homens trabalhando entre Montes Claros e Monte Azul, na picada, abrindo as florestas, num trabalho do capitão Menéses Mineiro de Souza. O trem chegou em Montes Claros em 26 e acabou chegando de novo aí já pelos idos de 40, mais ou menos 42 por aí. Nessa ocasião, a cidade tinha 23.000 habitantes. Dos 23.000, 3.000 na zona. Zona, mas onde a zona? A Praça da Catedral, a Rua Joaquim Costa, a Rua Padre Augusto, a Rua Carlos Gomes, a Rua São Francisco, a Rua Altino de Freitas, toda a Praça de Esporte, ainda tinha na Rua Padre Teixeira e ainda tinha para acrescentar o Marim Bondim e o Marim Bondão. Aí você me pergunta, mas o que é Marim Bondim e Marim Bondão? São aquelas ruas estreitas que ligam Altino de Freitas, lá embaixo, à Praça de Esporte. Ali também era zona. A Lafetá, a Visconde de Ouro Preto, a Grão-Mogol, tudo zona. E onde é que ficava o centro? O cruzamento da Lafetá, Visconde de Ouro Preto, com a Rua Carlos Gomes, onde ficava o cassino. Eu cheguei a Montes Claros com 16 anos e o doutor Carlalho falava comigo, não passe por lá, é lugar de gente que não presta para a sua idade. Então eu não cheguei a conhecer o cassino pelo lado de dentro, mas frequentava o Alhambra, que o meu amigo Aníbal Rego era o amante da dona do Alhambra, então eu ia lá com as mulheres mais bonitas e mais granfinas da região. Isso já em 51, 10 anos depois. Em 51, normalmente os homens andavam armados. Homem de respeito tinha que estar armado. A Câmara, quando eu fui repórter em 1954, dos 11 vereadores, uns 5 colocavam o revólver 38 em cima da mesa, para dar mais autoridade legislativa. Ainda usava a valentia. Quando é que termina a violência? Com a chegada do 10º Batalhão de Polícia Militar. Aí morreram alguns policiais, eles também mataram alguns, e aí é que a coisa, realmente, a cidade pacificou. O centenário de Montes Claros, dirigido pelo Dr. Hermes de Paula, talvez tenha sido das maiores festas que a cidade já tenha tido na sua história. Recebeu Juscelino, o governador de Minas, na Praça da Matriz, foi carregado nos ombros. Um discurso memorabilíssimo, né, que ele fez em Montes Claros naquela ocasião. E ele que tinha raiva até certo ponto, porque nós participamos em 53 de um enterro simbólico dele. Faltou luz, não tinha luz, o único jeito que a gente achou era enterrar o governador. Mas em 57 ele já fez as pazes e veio para fazer um grande discurso aqui. Nesse ano é que inaugura a grande exposição agropecuária. E abre a Rua Geraldo Ataí, da Avenida. A cidade era aquela rua torta, Jacaraci, que passa atrás do Hospital São Lucas. Ali é que ia para o Alto São João. A Geraldo Ataí foi um progresso imenso. Tem uma coisa interessantíssima aqui, a Rua São Francisco não saía na Praça de Esporte,
foi aberta pelo prefeito Dr. Santos. Foi quando fez a escola estadual Plínio Ribeiro, é que abriu realmente a Avenida Coronel Prates, para lá, que passou a chamar depois da Santa Casa, ela chama de Mestre Fininha. Então, a última rua aberta em Montes Claros foi na administração e Atos Avelino, que é a Januária, é que vai sair lá na Coronel Prates. Então, são fatos, assim, bastante curiosos mesmo, né? Cada coisa ela vai marcando a vida. A Praça de Esportes, em que havia uma juventude, participava. Tinha até uma boate que funcionava às 11 da manhã de domingo. E a saudade que eu tenho é da frequência da biblioteca pública. Era Haroldo Livro e eu éramos os mais frequentadores da biblioteca. Daí, esse conhecimento nosso, essa memória nossa, nasce possivelmente dessas leituras. Não é gostar não, o cinema era obrigatório. Meu dinheiro, para dar uma ideia, quando eu trabalhava no balcão nas lojas, dava para chupar um picolé por semana. Se eu chupasse 2, eu ia ter um prejuízo doido, porque eu não podia ir ao cinema. O cinema a gente ia domingo às 10 da manhã, na matinê, isso era sagrado. Às vezes, se eu tivesse um dinheirinho a mais, ia às 2 da tarde e à noite, que passava o filme principal. Exigência, paletó e gravata. Até 1964, para entrar no cinema, tinha que estar de paletó e gravata. O cinema era um lugar de gente grafina, de respeito. É possível que eu possa estar deixando até coisas mais importantes aí. Eu lembrei agora dessas. Olha, Montes Claros é uma cidade interessantíssima. Nós estamos a 1.000 quilômetros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Campinas, a 900 de Salvador, a 700 de Brasília. Então nós estamos distantes das capitais. Por isso, Montes Claros, desde a sua fundação, nas lonjuras do interiorão de Minas, é uma cidade de cultura. Era de cultura já quando Ciro dos Anjos era menino, quando Darcy Ribeiro era menino, quando Plínio Ribeiro era menino, o Simeão. Então, é uma cidade de gosto. A gente tem que realmente gostar e amar Montes Claros. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E é deliciosamente gratificante gostar da cidade, do seu povo e da sua cultura. Gente que Faz a Terra tem em sua ideologia a valorização da memória viva do Norte Mineiro. Aguardo você no próximo programa.